Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você que nos acompanha também fora da nossa Diocese. Que esta quarta-feira, na luz da presença de Deus, sob o olhar intercessor de São José, tenhamos paz nas nossas ações, discernimento, coerência e muita honestidade nos atos que praticarmos. Dando sequência às nossas meditações sobre as virtudes de vencimento, hoje falaremos da submissão. É uma virtude muito rica em frutos espirituais. É filha da obediência e da humildade. Sempre carrega consigo a paz, sua inseparável companheira. Na submissão, reina a tranquilidade, pois quem obedece, nada teme. Há, contudo, dois tipos de submissão, uma forçada, outra voluntária. Na submissão forçada está o inferno. Na submissão voluntária está a paz do Espírito Santo. Para a alma que pratica a submissão, atrai outra virtude de grande valor, a liberdade de espírito. A submissão leva a alma para a santa liberdade. A alma que se prende totalmente à vontade alheia é absolutamente livre, já aqui na terra goza de um prêmio que eu só concedo a quem renuncia a si para ter a mim. A renúncia de si abre as portas da misericórdia divina em favor da alma. Bem-aventurada submissão, que confere paz e segurança aos atos do homem. Contudo, na santa e voluntária docilidade, há uma submissão mais perfeita que consiste, diria, não na materialidade de uma obediência exterior, mas na sujeição total do entendimento e no sacrifício livre do arbítrio, no altar do amor a Deus. Essa docilidade interior das três potências da alma desata as mãos do Onipotente a derramar graças e favores sobre quem é submisso. Trata-se de uma virtude muito difícil para o homem, porém a alma que abraça essa perfeição é feliz. O amor próprio e a soberba são inimigos capitais da submissão. Seu apoio é a constância, seu escudo, a graça, seu fim, a perfeição. Que maravilha de ensinamento, prezado ouvinte. Aqui eu tenho que recordar aquilo que nós sempre falamos nessa esteira do ensinamento de Santo Tomás de Aquino. O ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança e dotado destas faculdades primorosas, a inteligência, a vontade e a liberdade. A nossa inteligência, ela precisa, na nossa vida de cristãos, estar direcionada única e exclusivamente para o caminho do bem. A nossa vontade, essa força que move a inteligência, nunca pode inclinar a nossa vida para as realidades contrárias a Deus, mas sempre na direção do bem e desta grande esperança que todos nós temos de alcançar a salvação eterna. Nossa vontade precisa nos ajudar a inclinar sempre para os bens eternos. E a liberdade? Esta que move as nossas opções, ela deve ser sempre coerente, sabendo que não podemos ser escravos das realidades deste mundo, mas livres a partir daquilo que é a vontade de Deus. Portanto, todas essas faculdades da nossa alma, elas precisam desta iluminação do Espírito Santo
para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nunca fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Isso é a submissão. Submeter a nossa realidade humana, as nossas potencialidades, a esse sublime e santo poder que nos criou. E aquela palavra tão bonita, que é título do livro, de um livro de um moralista, ser fiel e livre em Cristo é fundamental. Nossa fidelidade ao Senhor não pode ter medida. É uma fidelidade profunda. Assim, nós jamais seremos escravos das trevas. Quem submete a sua vontade, o seu ser, ao ser de nosso Senhor, ao nosso Deus, a Cristo que nos libertou de todas as correntes, nós seremos verdadeiramente livres. Nossa liberdade não tem preço. E a nossa liberdade ela precisa ser profundamente ungida pela graça de Deus. Quando a gente assiste estas perseguições terríveis à igreja, e essa obstinada decisão dos cristãos por Cristo, nós vemos aí que a liberdade realmente está configurada a Cristo. Nós temos assistido nesses últimos dias aí essa ditadura comunista da Nicarágua perseguindo a igreja, perseguindo os católicos, os fiéis. E qual a atitude do bispo, das religiosas, de enfrentar esta realidade sem submeter a sua liberdade, a sua vontade, a sua inteligência à tirania? O cristão não submete a sua liberdade, a sua inteligência, a sua vontade à tirania das ideologias deste mundo. Jamais. Nós não submetemos nem a nós mesmos quando os nossos interesses internos começam a desencantar-se daqueles de Deus. A nossa vida é uma vida de submissão ao Eterno, àquele que nos criou e que é o único capaz de dar sentido à nossa vida. E qual é a chave para a gente viver essa graça da submissão? A abertura total ao Espírito Santo e ter na cruz de Jesus o nosso paradigma pessoal, batismal, existencial. A cruz de nosso Senhor é que dá o norte para a nossa vida, pois na cruz Cristo quebrou os grilhões que nos acorrentavam, tirando a nossa liberdade. Cristo nos libertou de uma vontade descarrilhada e pecaminosa. Cristo nos deu a unção da inteligência ao ter a sua cabeça coroada com os espinhos, com aquela tentativa de matar o pensamento de Jesus, e nós recebemos dele neste sacrifício a libertação da nossa inteligência. Por isso que uma inteligência que se dá ao desplante de criar ideologias ateias como o marxismo, o relativismo, o existencialismo amargo, tudo isso é uma inteligência que perdeu o rumo da objetividade da nossa vida. Nós somos cristãos, não somos pagãos, não somos ateus, não somos relativistas, não somos pessoas condicionadas pelas coisas passageiras da vida. A nossa vida, bonita como deve ser, participante dentro desse mundo que nós estamos, ela não pode perder esse caminho, o caminho da submissão à vontade de Deus. E a gente vive esta oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que a vontade dele reine sobre nós e que a nossa vida seja um permanente inclinar ao seu amor. Assim nós vamos ser o bom católico, participativo, a nossa paróquia, a nossa comunidade vai crescer, porque nós, com a nossa vivência, com o nosso testemunho de submissão à vontade de Deus, a gente vai ajudar muito na evangelização, na catequese, nas pastorais, na liturgia, na adoração e na vida espiritual.
Que Deus nos ajude a viver esse grande dom. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje traz para nós o versículo 12 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, prezado ouvinte, aqui nesse versículo bíblico, nós temos um aporte fundamental para esse nosso crescimento espiritual, crescimento interior, nesta submissão da nossa vontade à vontade de Deus que nos criou e nos redimiu em Cristo e nos dá a unção para a compreensão de nós mesmos, das realidades e do outro, através do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é ungida. E a palavra de Deus não muda. Tem muita gente querendo mudar a Bíblia, querendo tirar partes da Bíblia, para poder adequar a Bíblia a essa modernidade, a estas compreensões estranhas que nós temos no mundo. Mas isso não é de acordo com a vontade de Deus. A Sagrada Escritura, ela é a pureza de Deus que fala ao nosso coração e nos dá esta alegria de sermos autônomos diante daquelas investidas do orgulho que está dentro de nós, que quer nos levar ao acorrentamento, ao pecado, ao calabouço da tristeza e da dor. A Sagrada Escritura é como esse mel que desce do coração de Deus ao nosso coração, para adoçar a nossa vida com seus dons primorosos. Vamos vivenciar com alegria, nesta quarta-feira, esse dom maravilhoso que Deus nos pede, a submissão à sua vontade. Isso não é ser escravo, isso não é perder a dignidade, mas pelo contrário, quando a minha vontade, a minha inteligência, a minha liberdade são colocadas diante da luz de Deus para que eu não o negue, aí sim eu serei verdadeiramente livre. Quem não submete à vontade de Deus torna-se um escravo do mundo ou um escravo dos seus próprios caprichos, da sua própria soberba e dos seus próprios engodos humanos que não confere com a objetividade da luz divina. Creiamos e deixemos que nossas vidas sejam guiadas pela vontade de Deus. Pai de amor, abençoa o ouvinte que está triste, desanimado, preocupado com as suas provações, com as suas dificuldades, com as dificuldades na família, dificuldades econômicas, dificuldades de saúde. Derrama, Senhor, o teu amor no coração desta pessoa que ora comigo agora e ora com o programa Oração da Manhã, suplicando esta liberdade interior. Dai-lhe, Senhor, a verdadeira paz e o dom do amor e da submissão à tua vontade, cândida e alegre. Amém. O bom Deus te abençoe sob o olhar de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma alegre quarta-feira no Cristo e até amanhã, se Ele nos permitir. Fiquem com Deus.